Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar sobre A Guerra dos Tronos, o primeiro livro da saga Game of Thrones, que é, na verdade, a saga Crônicas de Gelo e Fogo. E eu vou falar do livro sob o olhar de um escritor. Então eu vou falar, para você que é leitor, pontos que são interessantes, que se destacam entre outras leituras e podem também te interessar. E para você que também conta suas histórias, também é um escritor, seja um escritor de quadrinho, um game designer, um roteirista, etc. Pontos que você pode, lições que você pode aprender lendo esse livro. Então, confere esse conteúdo até o final e se ele merecer o seu like, clica no joinha. Se merece sua atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe também na rede social. Então, o primeiro ponto, assim, que eu acho que é um dos grandes destaques do Game of Thrones é as intrigas políticas e o jogo de interesse, né? Que isso, inclusive, se reflete em tudo na história, né? Mas Game of Thrones é, em essência, um misto de fantasia medieval com intriga palaciana. Intriga palaciana é um gênero, assim, que é bem pouco conhecido aqui no Brasil, pelo menos, tá? Mas realmente um gênero que é realmente questão de disputa, de interesse, questão de intriga, de envenenamento, de diplomacia, de traição, de lábia, né? São elementos, sim, que não são frequentes na fantasia medieval. A fantasia medieval geralmente é de guerra, de batalha, dragões e etc. Você não vê, por exemplo, no Senhor dos Anéis, né, nenhuma intriga política. Você vê realmente tipo, aquele língua de cobra lá, ele até engana, né, até se infiltra no reino, mas aquilo nem chega a ser de fato uma intriga política. É meramente um vilão dominando e manipulando um reino inteiro, basicamente, sabe? Então, o Game of Thrones traz isso com peso. E é muito interessante você ver como que ele desenrola essa temática, sabe? Como que a gente vê como essa intriga política, ela está em todos os reinos. Ela acontece em Winterfell, acontece em Porto Real, acontece no Ninho da Águia, acontece as terras fluviais, né? Esqueci agora o nome exato, que é a Terra dos Tully. E nesse primeiro livro são os 4 reinos que aparecem, né? Além do norte, além também de Ésteros, né? Dos Dorkeri. Então, assim, e essa intriga política, ela se manifesta de formas diferentes. Por exemplo, o Khal Drogo, que a princípio é um saqueador, né, alguém que resolve tudo na porrada, ele é também questionado, sabe? Quando ele começa a dar ouvidos para Daenerys, isso foge daqueles costumes daquele povo, os subordinados dele questionam ele, sabe? E outra coisa, tentam envenenar também a Daenerys, sabe? Que também é uma coisa assim, que acaba tendo um desenrolar político também, sabe? Que a princípio o Khal Drogo era neutro na politicagem de Westeros e nesse momento ele decide, né? Decide realmente entrar para a guerra, quando ele anuncia que ele iria conquistar a Cadeira de Ferro, né? Até mesmo o irmão da Daenerys, ele mesmo seria, no caso, a ponte entre esse núcleo da história e a politicagem de Westeros, né? Enfim, por toda parte, nós temos essa intriga política, esse jogo de interesse. E é uma coisa assim, que por mais que a sua história, né, por mais que a história que você, como leitor, goste de ler, não seja exatamente isso, né, e nem como escritor seja exatamente o que você quer escrever, são elementos que dão muito poder a essa história e um elemento que, mesmo usado em pequenas doses, pode também melhorar a história que você quer contar, tá? E a questão do jogo de interesse leva aos personagens bem elaborados, que é uma coisa meio óbvia. Se cada núcleo da história está ligado ao jogo de interesse da Guerra dos Tronos, né, o Game of Thrones, o Jogo dos Tronos, logo cada personagem, querendo ou não, está ligado também a esse jogo de interesse. Então, no fim das contas, cada personagem é criado com algum interesse nesse Jogo dos Tronos. Nem todos eles querem, de fato, o trono. Alguns querem, muitos querem, mas nem todos querem. Mas todos querem algo ligado a esse jogo. Então,
botar essa questão de todos eles de alguma forma girarem em torno desse trono foi uma sacada genial e dá uma temática em comum que interliga todos os personagens e ainda assim traz várias facetas do que é esse universo, do que é essa guerra, do que é esse jogo, sabe? Porque mesmo aqueles que não querem de fato sentar no trono, eles querem alguma coisa que vai estar ligada ao trono. Então, o jogo de interesse é um dos fatores que tornam os personagens tão bem elaborados. Muitos debates como que o Martin cria tantos personagens e tão bem elaborados, sabe? E um dos pontos é esse. Ele cria esses personagens, né? Um dos pontos, não é só isso que ele faz, né? Mas todos eles têm motivações muito poderosas e muito pessoais, tá? E essas motivações pessoais e poderosas giram em torno do jogo de interesse. E o terceiro ponto é que esses personagens bem elaborados nos levam a uma história longa. E aí que vem os prós e os contras de ter uma história longa. Se você é um escritor iniciante, eu não recomendo que você escreva um calhamaço gigante. Pelo amor de Deus, não faça isso, sabe? 100 mil palavras já é assim muito. Esse aqui tem mais de 200 mil palavras, esse livro aqui. Então, 100 mil palavras já é muito para um autor de primeira viagem, tá? Mas pensa o seguinte, você deve ter personagens bem elaborados. Mas para você não se enrolar, né, é imprescindível que a quantidade de personagens seja exatamente proporcional à quantidade de páginas. Eu cito isso no meu vídeo sobre Inimigo do Mundo, do Leonel Cordella, que é um livro com muitos personagens bem elaborados, mas com poucas páginas. É um livro até, não é pequeno o livro, mas também não é gigante, sabe? Não é um Guerra dos Tronos, não é um Flecha de Fogo, que é o último livro do Caldela. Mas isso de ter muitos personagens acaba sendo assim um ponto que poderia ter mais história ou poderia ter ficado mais sucinto, tá? O Martin, ele acerta na profundidade dos personagens e na dosagem de páginas para isso. Mas ele já era um escritor veterano e o livro é gigante. Então, a dica aqui é: tenha ou poucos personagens bem elaborados para uma história menor, ou muitos personagens bem elaborados para uma história maior. O personagem tem que ser bem elaborado, tem que ser bem desenvolvido, ele tem que ser interessante, ele tem que ter uma história satisfatória para o leitor. Por mais que seja trágica no final ou feliz no final, tem que ser a leitura, tem que satisfazer o leitor de uma forma ou de outra, tá bom? Mas a questão que tá aqui é isso. Pensa na história que você quer contar e quando você for decidir a quantidade de personagens, lembre-se que quanto mais pessoas, mais páginas você vai ter que ter para realmente se aprofundar em cada um deles. Então, vou recapitular aqui rapidinho os grandes destaques, as grandes lições do Game of Thrones, né, do Guerra dos Tronos, são a intriga política, né, e o jogo de interesses, que está ligado aos personagens bem elaborados, que está ligado a uma história mais longa, mais robusta, e que nos leva a refletir se devemos ter muitos personagens bem elaborados para uma história longa, né, ou menos personagens bem elaborados, sempre bem elaborados, tá, com uma história menor. Por hoje é isso. Se você quiser aprender mais sobre como contar uma história, clica aqui no link no About sobre o curso de escrita da Epic School, tá? É um curso que ensina sobre criar personagens, criar cenários, criar narrativas e sobre mercado editorial. Por hoje é isso. Estamos no desafio 366 dias de escrita. Já passamos de um mês desse desafio, mas vamos seguir aqui o ano inteiro. Vão ser mais de 300 no final, então na verdade não foi nem o 10º, né? Mas enfim, né? Eu vou enlouquecer, mas eu vou. Pode ter certeza que vai ter vídeo todo dia aqui nesse ano de 2020. Então, se inscreve para continuar acompanhando, ativa o sininho para não perder nada e até amanhã. Valeu!